Volkswagen Amarok, crônico de quebrar esse compressor com válvula torre elétrica e que não tem a embreagem de acoplamento aqui, ó. Nesse caso, essa aqui chegou a tal ponto em travou o conjunto e a correia chegou até a arrebentar, a correia de acessórios. Então, o intuito do vídeo aqui é o que? Fazer a substituição deste compressor por um compressor com válvula torre mecânica. Sai o compressor com válvula torre elétrica. Quais são as adequações necessárias para serem feitas, qual é o compressor que utiliza e como é a alteração elétrica necessária para que a gente consiga resolver de vez o problema que é crônico desses carros aqui. Então, algumas alterações são necessárias nos canos, tanto no cano de descarga quanto no cano de retorno. Ó, o compressor novo já está lá posicionado. Nós vamos fazer a remoção desse cano aqui também, fazer o ajuste daquela peça para que bata o furo de fixação. O cano de descarga é só a gente aquecer ele e fazer uma curva um pouquinho mais acentuada nele, que ele cabe ali certinho. Esse aqui precisa mexer com solda, precisa remover ele ali. E o compressor que é utilizado aqui, fica perfeito o alinhamento de polia e correia. Tá lá, ó, o alinhamento. A correia que utiliza é a mesma, continua sendo a original. E ali a gente vai mostrar como é que faz a alteração elétrica para que tudo fique no comando aqui mesmo, no botão original, e quais são as alterações elétricas necessárias aqui nessa parte. Eu já volto mostrando como desmonto isso aqui, quais são os pinos e o que precisa ser adicionado aqui a esse circuito. Tá aqui, o compressor é um compressor Sanden, com válvula torre mecânica interna 6V12. Esse aqui é da marca Green, fornecido pela HDS, mas a fixação, os pontos de fixação, o alinhamento de polia, ó, fica tudo perfeito. E aí quem vai fazer o controle de gelo agora é a válvula torre interna, que é a mecânica. Essa é a válvula torre elétrica. Aquele cano de retorno, o cano de sucção, para remoção dele, ele tem uma conexão na parte de trás aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, ele tem uma conexão bem nessa região aqui, que a gente solta ali e ele fica mais fácil de retirar. E o de descarga é só necessário fazer só uma inclinação um pouquinho mais acentuada aqui, para que ele caiba aqui, ó. Então aqui, ó, com o cano de descarga já fixado no condensador, precisa realmente trocar a mangueira, porque ela fica curta, ela não chega na posição ali, ó, no compressor. Então realmente precisa cortar, soldar uns salva-vidas aqui e alongar a mangueira de descarga. Ela precisa ser alterada. Essa conexão não precisa ser mudada porque é exatamente a mesma lá na saída do compressor. Só que precisa mudar essa mangueira aqui, precisa ser refeita. Então a mangueira de descarga, a posição dela não é só entortar o cano, precisa aumentar o comprimento da mangueira. Então aqui, para a mangueira de descarga, para o cano de descarga, essa é a solução. Corta-se a mangueira, soldam-se os salva-vidas e refaz a mangueira no comprimento em que ele alcance lá. Para a mangueira de sucção, vou mostrar lá. Para a mangueira de sucção, foi aquecido lá a base e foi girado a peça e mantido o mesmo tubo, a mesma mangueira original aqui, a mesma tubulação original, só foi colocado na posição correta ali para poder fazer a fixação.
Então, após todas as alterações mecânicas necessárias, que são a fabricação da mangueira de descarga para mudar a posição onde ela entra no compressor, aqui não precisa mexer na parte do condensador. Então, uma das alterações é no cano de descarga, para ela ficar um pouco mais longa e ter essa rotação nesse encaixe aqui, nesse engate que vai no compressor um pouco mais para trás. O giro da conexão da linha de baixa é só girar ele aqui um pouco e aí ele entra também perfeitamente ali. Não precisa alterar mais nada, comprimento de cano, nada, a mangueira continua a mesma. Essas são as duas alterações mecânicas necessárias. A correia que é aplicada é a mesma original, 6PK 1560, porque a polia do compressor, apesar de ser um diâmetro um pouquinho maior, ainda assim há espaço no tensor da correia de acessórios para poder colocar essa mesma correia. Então essas são as alterações mecânicas. E a alteração elétrica que consiste em, para esse compressor que foi colocado aqui, que é o compressor da Saveiro Cross 1.6/16 com motor MSI, aquele motor de 120 cavalos que é inteiro de alumínio, precisa ser adicionado aqui um conector TC1120 para que ele fique bem certo aqui na conexão da bobina que vem. Olha, ele dá bem certinho nesse tipo de conector aqui. Lá tem o suporte para prender ele depois, só para a gente poder encaixar aqui. Apesar de essa bobina desse compressor ter a coloração dos fios preto e a vermelho aqui, a gente fez o teste, essa bobina ela não tem polaridade. Então aqui, independente de onde você colocar o positivo e o negativo aqui, vai funcionar. Nesse caso desse compressor dessa marca aqui, ok? Esse compressor é fornecido pela HDS, marca Green. Aqui está o código dele, aqui está o modelo dele, o deslocamento interno dos pistões e a quantidade de óleo recomendado para utilização. Nesse caso em específico, por conta do condensador ser um pouco maior e tal, a gente colocou aqui 160 ml de óleo PAG 46. A gente drenou o óleo original desse compressor e a gente adicionou um óleo PAG 46 da Super Cool aqui, 160 ml, 160. Então, dito isso tudo, o TC1120 resolve aqui a conexão da bobina. E agora eu vou passar as dicas lá dentro do comando, como é que vai ser feita a adição do relé, tudo lá atrás do comando, para não precisar colocar nada aqui fora na bateria. Então, aqui eu coloquei uma válvula torre, e eu já vou explicar o porquê. Esse é o conector original dela. Aqui dentro a gente vai encontrar um fio, eu vou abrir para mostrar, um fio preto com azul e um fio marrom. E aí eu já vou passar mais algumas dicas aqui. E aí, belezinha? Então, eu queria falar contigo que está assistindo esse vídeo agora, sobre a Amarok, passar para vocês que eu tenho uma opção, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aqui, eu tenho uma opção que vai estar aqui na descrição do vídeo, de um canal de assinaturas com dicas como essa de vários outros veículos, para você poder fazer adaptações de compressores, resolver alguns outros problemas elétricos. E ele tem um custo bem baixo, de R$ 37,90 por mês. Você cancela quando você quiser, não tem fidelidade. Quer ficar só um mês? Tá ok. Quer ficar 6 meses? Tá ok. Então é a hora que você quiser, você sai. É uma plataforma bem intuitiva, como se fosse um Netflix, só que para reparação do ar-condicionado e da elétrica automotiva. Então vai estar aqui na descrição, é o aplicativo KiwiFi. E aí você tem um suporte ainda com o meu WhatsApp, você pode mandar para mim diretamente, também vai estar lá na descrição. O WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver com relação a como acessar a plataforma, como é que ela funciona, vai estar tudo aqui na descrição. Então, se você está gostando desse conteúdo e você acha que isso pode trazer mais lucratividade para sua oficina, com um diagnóstico mais rápido, uma solução mais rápida, as dicas estão exatamente dessa maneira. É um tutorial de como desmontar, o que alterar, como fazer e da maneira mais rápida possível e mais assertiva. Então, qualquer coisa é só procurar aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui na parte de baixo mais uma vez, e entrar em contato comigo também através, vai estar o link já direto do KiwiFi,
E vai ter também o contato do meu WhatsApp para você tirar qualquer dúvida que você tenha. Beleza? Te aguardo lá então. Vamos continuar com o conteúdo aí para vocês poderem fazer a solução definitiva das Amaroks. Valeu? Então aqui estão os conectores, o conector original com os fios originais, preto com listra azul e marrom. Esse sinal aqui é o PWM da válvula torre que existia nesse compressor, já vou falar sobre ele lá dentro no comando. E esse aqui é um aterramento. Então a gente pode pegar aqui, cortar esse conector, adicionar aquele TC 1120 e trazer esse chicote aqui para frente na bobina. E aí lá dentro do carro vai ser adicionado o relé e eu vou explicar qual é a função do relé lá para fazer o acionamento dessa bobina aqui. O que costuma acontecer muito com a Amarok também é esse chicote preto com listra azul quebrar na saída desse chicote principal dela aqui, ó. Ele trinca bem nessa saída aqui e o sinal do comando acaba não chegando aqui. Então, para fazer toda essa alteração que está sendo sugerida aqui, precisa primeiro medir a continuidade desse fio preto com listra azul. Então a gente tem que garantir que ele está chegando até aqui. O sinal que sai lá do comando que vai ser transformado, vai tirar o sinal PWM e vai ser adicionado um sinal puro 12 volts para acionamento da bobina. Então como é que a gente vai fazer esse teste de continuidade para ter certeza que esse chicote não está quebrado aqui nessa região aqui, ó. Então aqui dentro, nos carros equipados com esse tipo de comando aqui, ó, que é o comando mais simples, que é o Climatic, não o Climatronic. O Climatronic é com ar semi-digital, que a gente chama, né? Que ele tem os botões, aquele botão de aumentar a velocidade mais e menos, aqui não tem o botão analógico aqui. Então para esse comando aqui em específico, para chegar nele você vai tirar essa moldura, ela é somente encaixada. E aí ele tem 4 parafusos de fixação. São 4 parafusos Torx, de fácil remoção. Depois a gente acha aquele lá. De fácil remoção. Então é um Torx 20, T20. Tirou os 4 parafusos, tá com o comando na mão. Aí aqui atrás ele tem 3 conectores. 3. Um é da ventilação, o outro é do comando. E aqui tem mais um do comando. Aquele sinal que chega lá fora no fio preto com listra azul, ele sai daqui desse conector. Deixa eu desmontar ele aqui. Então ele sai daqui deste conector maior, de encaixe cinza maior, que tem 20 pinos. Lá dentro tem a numeração. Vamos ver se dá pra ver. Tá lá. 20, 19, 18. Ele sai do pino 18, que é esse fio. Ele sai do pino 16, B16, tá aqui, ó. Esse fio marrom mais grosso aqui, ó. Então daqui ele muda no meio do caminho para preto com listra azul. Então a alteração que nós vamos fazer é neste fio aqui que a gente vai fazer a alteração elétrica. E aí eu já vou passar todas as dicas aqui para a gente poder fazer essa alteração elétrica aqui. Então aqui para continuar, para ter certeza que esse fio não está quebrado lá onde eu mostrei, o que eu peço? O Lucas está lá fora e eu vou pedir para ele adicionar um sinal negativo lá. Pega uma lâmpada de teste, aterra ela e adiciona no fio preto com listra azul o sinal lá. Eu vou pedir para ele adicionar, ó, tá posicionado aqui no pino 16. Vai, Lucas! Aí. Então quer dizer, ó, ele está colocando lá o negativo. Então, foi! Obrigado! Então quer dizer que esse sinal, o fio não está quebrado. Então esse já é o primeiro teste para você garantir que a instalação, a alteração elétrica que vai ser feita aqui dentro vai funcionar perfeitamente. Então o fio de lá até aqui tem uma continuidade, porque aqui na caneta de polaridade apareceu o sinal negativo que ele injetou lá fora. Então algumas informações aqui são pertinentes antes da gente fazer a alteração elétrica. Esses carros que usam válvula torre elétrica, na grande maioria, o sinal que vai até a válvula torre, eles saem diretamente do comando aqui do ar-condicionado, que é uma central que controla todo o sistema de ar-condicionado. Então, nesses conectores, nesses fios aqui, vem diversas informações. E saem também diversas informações. Então, aqui, por exemplo, vem
sensor de temperatura do evaporador, a resistência da mudança da oscilação do termistor da caixa evaporadora, vem para cá. O sinal do transdutor lá fora vem para cá. E aqui, através da Redecam do carro, que são esses dois fios laranjas aqui, ó, no caso da Volkswagen, que é um par trançado aqui, ó, isso aqui é Redecam. E aí, através desta Redecam aqui, a informação da pressão do sistema lá fora vai até o módulo de injeção eletrônica e aí faz o acionamento da ventoinha do carro. Então, dito isso tudo, as alterações elétricas necessárias aqui são para quê? A válvula torre dos carros, as válvulas torres eletrônicas, ela tem uma resistência entre 10 e 11 ohms a 25 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Você fazendo a fórmula, o cálculo da corrente de consumo de uma válvula torre, ela gira em torno de 1.1 a 1 ampere, 1 a 1.1 ampere de consumo. Quando a gente faz essa alteração elétrica, que eu estou sugerindo aqui para fazer uma solução definitiva para a Amarok, que é crônico aqui do compressor quebrar, por que a gente adiciona o relé aqui? A bobina do compressor, ela tem uma resistência de 4 ohms. Isso quer dizer que ela ligada num circuito de 12 volts, ela vai ter um consumo de 3 amperes. Então sai um consumidor que consumia 1 ampere, 1.1 ampere, e entra um que consome 3 vezes mais. Por isso que a gente faz a alteração elétrica aqui, adicionando um relé, para que o comando acione um relé. A bobina interna do relé ali entre o pino 85 e 86 tem um consumo de 140 miliamperes. Então ele é quase 10 vezes menor do que o consumo já da válvula torre. Para o comando, isso é perfeito, porque não vai forçar o componente interno aqui, que é um circuitinho integrado, um transistorzinho de potência. Então vai preservar a estrutura elétrica do comando, eletrônica, né, a parte eletrônica interna do comando, e vai sempre permitir que esse compressor, a bobina, seja acionada por um relé, e esse relé ele suporta até 40 amperes. Então vai colocar um consumidor de 3 amperes para um relé que suporta até 40. Esse relé também dificilmente vai dar problema. Aí coloca-se um fusível de proteção aqui, que a gente vai já adicionar, já vai colocar, já vai explicar o funcionamento dele também. E a gente faz mais uma alteração elétrica aqui. Nesses conectores que estão aqui, vem a informação do sensor da caixa evaporadora, que está aqui. Por que que a gente engana o circuito aqui? Porque aquele sensor está lá sentindo a temperatura da evaporadora. Quando a temperatura vai caindo, e ainda o sistema estava todo original, o sinal PWM, que é um sinal pulsante, que a gente já vai ver ele com esse carinha aqui, que é um osciloscópio, ele tende a mudar a largura de pulso dele. Conforme vai esfriando lá, ele vai diminuindo, reduzindo a largura de pulso, e o relé aqui dentro ele começa a tremer, ele começa a vibrar. A gente costuma dizer que o relé está gemendo. E geme na frequência que o osciloscópio vai mostrar. E o relé não foi feito para isso. Então a gente coloca um resistor, o relé não suporta esse acionamento de 400 vezes por segundo, ele acaba queimando. Então a gente vai colocar um resistor aqui para simular uma temperatura fixa na caixa evaporadora, e que este sinal que sai aqui, que era aquele um que via para a válvula torre, no pino desse conector aqui, o pino 16, nesse fio marrom mais grossinho aqui, a gente vai colocar o relé nele. E aí esse sinal, ele vai sempre ser um sinal constante, 12 volts constante. E aí o relé aciona e ele fica acionado e protege também o acionamento do relé. Ele não fica vibrando. E aí a bobina lá fora fica sempre acoplada. A válvula torre mecânica vai fazer o controle de gelo que antes era feito por todo esse sistema que eu estou falando aqui agora. E aí esse carro em si está realmente, definitivamente solucionado o problema desses compressores que costumam quebrar. Então a gente já volta aqui com todas as soluções, os pinos, as cores e o que vai ser adicionado aqui. Então aqui agora eu coloquei uma válvula torre só espetada no conector ali, para vocês poderem ver a onda do sinal PWM lá dentro. Adicionei ao circuito 60 PSI de pressão, para que o transdutor informe o comando lá dentro que tem gás no circuito. Tá tudo desplugado, tá? O compressor tá desacoplado lá ainda, tudo. É só para a gente poder mostrar os sinais presentes atrás do comando e quais são as maneiras de fazer a medição. Você não precisa ter um osciloscópio. Eu só quero que vocês vejam o funcionamento
através do osciloscópio que consiga enxergar a onda aqui. Então o osciloscópio tá aqui ligado ao fio, aqui o aterramento do osciloscópio, e ali ele está conectado ao fio correspondente à válvula torre lá fora. Eu vou ligar o carro aqui agora. O ar-condicionado ele está desligado. Vou ligar o vento. O sinal ele deu um pulso e cortou. Agora eu vou acionar o compressor. E aqui está o sinal presente. Esse é o sinal PWM. Repare que a largura do pulso ele vai aumentando. Então aqui tem algumas informações. O tempo do ciclo de trabalho, 2,49 milissegundos. O sinal máximo lá em cima de 14,3 volts. A tensão em watts reais, em volts reais. E aqui a frequência em que esse sinal aparece, 400 Hz. Então são 400 vezes por segundo em que esse sinal fica presente na linha. Então se você mantiver isso aqui sem fazer a alteração elétrica que eu vou sugerir aqui, colocar o relé e enganar o circuito lá da caixa evaporadora, a tendência é que esse sinal aqui faça, ó, que fica mais fácil de ler, eu coloquei uma onda um pouco maior. A tendência é que o sensor vá diminuindo a temperatura e esse sinal ele vai estreitando isso daqui, e aí o relé começa a vibrar e ele tende a queimar. Então a frequência é sempre a mesma, tá lá, 2,49 milissegundos, e a tensão aqui 14,2 volts de trabalho. Se a gente desligar o ar-condicionado e desligar o vento, o sinal desaparece. Ao ligar só o vento aqui, ó, o sinal ele dá um pulso e corta. E o ar-condicionado permanece desligado aqui, o sinal não está presente. Ah, Gustavo, mas eu não tenho um osciloscópio para fazer esse teste. Você pode fazer esse mesmo teste de duas maneiras. Com uma lâmpada de 5 watts aterrado à carroceria do veículo, e eu já vou mostrar para vocês poderem fazer esse teste aqui. Então o primeiro método é utilizando o osciloscópio, e o segundo método é você utilizando a lâmpada de teste. Uma lâmpada de teste de 5 watts, é uma lâmpada pingão, ela está aterrada à carroceria do veículo lá. Então se nós viermos aqui e colocarmos ela aqui no fio correspondente à válvula torre, ó, ela não acende porque está tudo desligado. Eu vou deixar ela introduzida aqui ao fio, só um momentinho. Ó, então ela está aqui no fio correspondente ao sinal da válvula torre. Ao ligar o vento, e o compressor, tá aqui o sinal presente. Então quer dizer que o comando tá com a pressão do circuito lá fora, que eu simulei lá 75 PSI, 60, 75 PSI. Tá vindo informando aqui que o sinal do transdutor tá chegando. Quando solicita-se o ar-condicionado, o sinal fica presente ali. Se nós desligarmos, vamos lá, o sinal corta. Se a gente ligar, sinal presente, sinal ausente. Então quer dizer que tá tudo certo. Se fizer a alteração elétrica, a adição do relé aqui ao circuito, o compressor com embreagem vai ser acionado. Se esse sinal não tiver presente, aí o carro tem algum outro problema. Inclusive pode ser o sinal do transdutor que não chega aqui, ou o transdutor não está enviando o sinal para cá, ou o transdutor está com problema. Aí eu já vou mostrar também como medir o sinal do transdutor aqui ou lá fora. Então estamos aqui com o osciloscópio novamente. Ele está com a ponta de prova no fio correspondente ao sinal do transdutor.
Aqui nós temos o ciclo de trabalho de 19 milissegundos, a tensão de 9,8 volts, o tensão real de 4,43 numa frequência de 52 Hz. Essa é a onda do transdutor, do sinal do transdutor aqui para o comando. Ele está aqui no fio marrom com listra preta, conector B, que é o conector maior, onde já tem o sinal da válvula torre aqui, pino 5. O sinal do transdutor vem para ele aqui. Eu vou pedir para o Lucas aumentar a pressão lá fora, tá com 75. Aí ele vai aumentar a pressão e vai mudar o sinal da onda aqui dentro. A tendência é que a largura, ó, ele está aumentando para 100 libras lá fora. Pode ver que a largura está aumentando, ó, e a tensão correspondente 4,77, 4,83. Vou pedir para ele aumentar um pouco mais. E é esse tipo de sinal que o transdutor PWM produz, ó. É uma onda quadrada e a largura do pulso, ó, ela vai aumentando conforme o aumento da pressão. E aí o comando aqui, a central do ar-condicionado, ele identifica essa pressão aumentando e informa o módulo de injeção eletrônica através da rede CAN que a ventoinha precisa uma velocidade um pouco maior porque a pressão do circuito está maior também. Então é assim que ele funciona. Ah, eu não tenho um osciloscópio. Tem a maneira de medir isso aqui com o multímetro também. Eu já vou mostrar para vocês com o multímetro. Então com o multímetro pode ver que ele faz uma oscilação, ó, entre 2,98 e 3 volts, porque nada mais é do que aquela onda quadrada sendo convertida pelo multímetro e uma tensão real aqui para a gente poder fazer a leitura. Então a ponta de prova vermelha tá no fio correspondente ao transdutor ali, fio marrom com listra preta, pino B05, e a ponta de prova preta tá no terra. Para quem já fez o treinamento, a videoaula de transdutor, sabe bem certinho como isso aqui funciona. Então fica mais fácil, às vezes, de você medir tudo aqui atrás do que tá medindo lá fora. Então essa aqui é a dica para medir o sinal do transdutor, se está chegando no comando ou não, através do multímetro aqui com o comando desmontado. Então, recapitulando aqui no comando, para a gente poder passar todas as outras informações da alteração elétrica. Esse sinal aqui é um sinal negativo, esse fio. No pino B, conector C, conector A. Conector B, pino B05, um fio preto com listra, marrom com listra preta. É o fio que vem o sinal do transdutor. Esse fio aqui. Aqui você consegue medir o sinal do transdutor chegando. Este, B, pino 5. O pino B16 é o sinal da válvula torre, que vai acionar um relé, e o relé vai acionar a bobina a partir de agora. No conector C, é onde vai ser feita a adição do resistor. Para quem já assistiu os outros vídeos, tem o polo também, que a gente faz essa alteração aqui. Este fio aqui é o fio correspondente ao sensor da caixa evaporadora da Amarok, que fica localizado ali, lá naquele furo lá, ó. O sensor fica fixo lá. Ele é esse cara aqui, esse cara aqui, e aí estão os fios verde com listra roxa e preto com listra branca. Então o sinal de referência dele é o preto, passa pelo termistor aqui e vai uma resistência lá para o comando, avisando, informando qual é a temperatura na caixa evaporadora. Então a impedância, que é a resistência variável desse termistor, altera, a informação chega lá. Esse aqui é até simples de fazer a alteração aqui, né? Porque não é como o do polo, que o acesso é bem difícil. Esse aqui é um pouco mais fácil, mas já que você já está com o comando todo aqui na mão, a alteração necessária são nesses dois pinos aqui, ó. Então, é o fio roxo com listra, verde com listra roxa,
e preto com listra branca. Beleza? Aqui a alteração que vai ser feita, que é daquele cara do sensor da caixa evaporadora ali. Aqui a referência dos pinos é conector C, pino 2, que é o verde com listra roxa, e o pino C8, que é o conector, é o fio preto com listra branca, não, amarela. Parecia branco, mas é amarelo. Lá dentro tem a numeração lá, ó, 9, 1, 8 e 16. A resistência do sensor de caixa da Amarok, ele é de 0,8K a 25, 26 graus Celsius. Então a gente vai pegar um resistor de 820 ohms e vai fazer aqui a ponte de uma perna aqui e uma perna aqui. E aí vai ficar sempre informando para o comando que a temperatura da caixa evaporadora é 25 graus Celsius. Logo, o sinal que vai estar acionando o pino 86 do relé, que nós vamos interromper esse fio aqui, o fio que ficar virado para o lado do comando vai acionar o pino 86. Esse sinal aqui fica um sinal presente de 12 volts sempre, porque não há razão para aquele sinal PWM começar a encurtar ou diminuir a amplitude ali da largura do pulso, e aí o relé ele não fica batendo, e aí ele fica sempre acionado, a bobina do compressor sempre acionada, e a válvula torre mecânica faz o controle de gelo desse sistema aqui. Calma que daqui a pouco a gente volta com a alteração, toda a alteração elétrica necessária aqui, onde vai ser pego a alimentação do pino 30 do relé, onde vai ser feita o aterramento do relé, o pino 85, o 86 é neste fio que vem do comando, e o 87 vai ser do fio que vai daqui para frente. Beleza? Bom, então as alterações necessárias no comando da Amarok para a gente poder fazer a instalação elétrica do relé para fazer o acionamento da bobina lá fora. Mais uma vez, toda aquela explicação que eu dei lá no começo do vídeo. Vai sair um consumidor que consome em média 1 ampere, 1 ampere e meio, e vai entrar um consumidor que consome 3 amperes, que é a bobina do compressor. Então, se simplesmente plugar lá, você acaba sobrecarregando o componente eletrônico aqui dentro e ele pode vir a queimar. Por isso que a gente faz essa alteração de adição de um relé aqui atrás. Vou fazer tudo aqui, que é bem fácil de acesso, fica protegido de umidade, não fica lá no cofre do motor. Então a gente está ali, ó, com o sensor da caixa evaporadora da Amarok, que em temperatura ambiente ele tem 0, ó, o multímetro está em escala de 20K, 20 kΩ, ele tem uma resistência de 0,82 kΩ. Isso quer dizer que são 820 ohms, e a gente está aqui dentro da Amarok agora numa temperatura ambiente de mais ou menos uns 25 graus. Ele é um termistor do tipo NTC. O que isso quer dizer? Quanto mais esfria, mais sobe a resistência dele. Então ele tem uma impedância, que é uma resistência variável, sensível à temperatura. Se nós aquecermos ele ali agora, eu vou pegar ele e colocar ele na mão, a tendência é que a resistência dele diminua. Mas, isso é só uma explicação sobre o tipo do termistor aqui. Mas, o que é importante aqui, se tem 25 graus na evaporadora, o que é bom aqui para o comando é que você informe essa resistência para ele que ele entenda que na evaporadora esteja sempre 25 graus. E o sinal que vai sair aqui através do pino B16 aqui, ó, ele nunca comece a trabalhar e diminuir a amplitude, a largura do pulso dele, e ele permaneça com o relé sempre acionado. Então a adição de um resistor aqui, ó, ao fio verde com listra roxa do conector C, pino C5, uma perna do resistor, eu cortei o fio, uma perna do resistor fica virado para o lado do comando, e a outra perna do resistor fica lá no C8, se eu não me engano, que é um fio preto com listra amarela. E aí ele vai estar sempre informando para o comando que a temperatura do evaporador é 25 graus, exatamente o que está acontecendo ali agora. E essa temperatura fica fixa e o sinal do comando nunca começa a alterar a largura do pulso. Ele vai ficar sempre um sinal praticamente de 12 volts, porque ele estaria solicitando o máximo trabalho da válvula torre eletrônica lá fora.
E aí o relé fica sempre acionado. Quem faz o controle de gelo é a válvula torre mecânica, que agora está naquele compressor que foi adicionado. Eu já passo a alteração elétrica do restante aqui, onde vai ser adicionado o relé. Mas o circuito, a parte do resistor, é um resistor de 820 ohms. Tá aí. Cinza, vermelho e marrom. Ligado dessa maneira aqui, ó. O sensor pode ficar fora, ou você pode adicionar ele lá novamente para que ele fique tampando o furo lá, que ele fica aberto, né? Mas tá aí, só para poder mostrar para vocês a resistência e como é feita essa parte aqui. Só corrigindo uma informação, é o pino C2, que é o roxo, o verde com listra roxa, que vai receber o resistor de 820 ohms com a outra perna no fio preto com listra amarela, pino C8. Essa é a parte aqui. A alimentação do relé pode ser feita aqui, ó. Aqui está o pino B19, que é um positivo, protegido por um fusível que fica aqui na caixa de fusíveis, na coluna da esquerda. Lá em cima tem um fusível de 10, logo abaixo dele tem um fusível de 15 amperes. O primeiro lá em cima, superior, lado esquerdo. Aquele fusível de 15 protege esse fio aqui. Então aqui a gente pode adicionar o relé. Então eu utilizo essa base de relés aqui, um fusível DNI, um relé DNI 0102 de 40 amperes. Aqui vai ser adicionado um fusível de 10 amperes e eu já explico o porquê. Então o pino 30 do relé vai ser alimentado pelo esse pino B19 do comando. O pino 85 do relé vai ser alimentado pelo pino B20, que é esse do lado aqui, esse azul com listra vermelha. É um terra, vai ser aterrado aqui. E aí o pino 86 do relé vai ser alimentado pelo fio que vai ser interrompido aqui, ó. Do pino B16 vai ser cortado. A ponta que fica virado para o comando vai ser alimentado o pino 86 do relé. A ponta que fica virado para o lado do carro, o pino 87 do relé. É assim que é a instalação elétrica necessária aqui. Por que um fusível de 10 amperes? A resistência da bobina do compressor, ela também é uma impedância, porque ela sofre variação com a temperatura. Quanto mais quente tiver, mais alta é a resistência, menor é a corrente de consumo. Quanto mais baixa tiver a temperatura, menor é a resistência, maior é a corrente de consumo. A gente poderia adicionar aqui um fusível de 5 amperes? Poderia. Só que o que acontece? Aqui no sul do Brasil, onde a gente está, eu estou em Curitiba, e o pessoal aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem invernos aqui muito rigorosos. Então se você pegar uma bobina dessa exposta a uma temperatura ali de 0 grau, menos 1, menos 2, que é o que acontece às vezes aqui no verão, no inverno, desculpa, o que vai acontecer? A resistência da bobina lá, ela vai diminuir a tal ponto que às vezes ela pode baixar até para 2 ohms. 2 ohms acionado por uma corrente, uma tensão de 12 volts, vai dar uma corrente de 6 amperes. Se nós adicionássemos um fusível aqui de 5, provavelmente no inverno, quando esse ar-condicionado fosse ligado, provavelmente essa corrente ia ultrapassar a corrente que o fusível aqui suporta e acabar queimando ele. Por isso que os carros normalmente utilizam ou um fusível de 7 amperes e meio ou um fusível de 10 amperes, tá? Essa é a explicação. Eu vou fazer a instalação do relé aqui, aí eu já volto com o resultado final. Então assim fica finalizada a elétrica aqui. Pino 87 do relé no fio que vai até a bobina que foi adicionada lá na frente, compressor com bobina. Pino 86 neste mesmo fio que foi interrompido e sai do comando. Pino 85 no fio verde ou azul com listra vermelha. E o pino 30 ao fio vermelho com listra cinza. E assim fica a instalação do relé. Aqui vai ser adicionado um fusível de 10 amperes. Vamos colocar o sistema para funcionar e já voltamos com o resultado. Então aqui agora, ó, é possível fazer mais uma medição ainda. A bobina do compressor lá fora está conectada. Aqui está um pino 85 do relé, que é o negativo, e aqui está o pino 87, que é correspondente ao positivo da bobina. Com o multímetro,
Se nós colocarmos a ponta de prova preta no terra e a ponta de prova vermelha no correspondente ao pino 87 aqui, ó, a gente vai identificar a resistência da bobina do compressor agora. Ó. Tendência aqui de 4.3, se eu não me engano. Então quer dizer que o chicote aqui tá chegando lá na bobina e lá tá tudo certo. Vamos fazer a carga e vamos pro resultado final. Então foi feita a carga do fluido aqui, 540 gramas. Na etiqueta é 525 mais ou menos 25. Então nós optamos por colocar 540. Pressão da linha de baixo em 20, 25. Pressão da linha de alta em 180. A ventoinha está no primeiro estágio de funcionamento aqui fora. O cano de retorno lá embaixo já está bem suado. Já está molhado já. E dentro do carro o resultado é esse aqui. É isso. Desligou o compressor. Comando, ele tem um tempinho, um delay para desligar o compressor, tá? Aí ele vai desligar, vai desacoplar o relé. Desligou. Tendência que a temperatura agora comece a subir. Tá aí. Esse é o resultado da Amarok. Feita a adequação elétrica aqui atrás do comando e a instalação do compressor com válvula torre mecânica. Acionamos aqui novamente. O relé ele vai acionar. Ligou. E a temperatura vai começar a baixar novamente. É isso aí. Na descrição do vídeo eu vou deixar os equipamentos, os componentes que foram utilizados e a pinagem dos módulos do comando aqui atrás, para ficar mais fácil ali na descrição. Beleza? Valeu! E aqui tá a medição da corrente de consumo da bobina lá do compressor. O carro agora tá ligado, então tem 14 volts. Por isso que ele dá um consumo um pouquinho menor do que os 3 amperes. Esse aqui tá medindo o fio que vai lá para fora.